Alô, alô, boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live à quinta-feira, aqui na Tula. Já começa a ser um hábito muito positivo. Muito feliz porque hoje trago-vos mais uma novidade, trago-vos aqui mais um produto para vos falar, mais um suplemento que faz parte desta gama maravilhosa que já está a revolucionar a saúde dos nossos animais. Temos visto isto com muita alegria em primeira mão com os nossos pacientes, porque foi também para eles inicialmente e principalmente que pensamos em toda esta gama e que pensamos ao longo de muitos anos e que sonhámos ao longo de muitos anos e que hoje vemos concretizar-se aos poucos. Estas gamas vão surgindo e vão ficando completas até conseguirmos chegar a todo o tipo de problemas que os nossos animais hoje em dia têm e que até agora não encontravam e nós não encontrávamos para eles as melhores soluções ao nível dos suplementos. Estamos muito felizes também, estou a falar por mim e pela Filipa em particular, não é? Porque está sempre comigo todos os dias a receber o feedback dos tutores, a compartilhar com eles as alegrias desses feedbacks que nos têm estado a dar e a fazer-nos sentir realmente que todo este trabalho desenvolvido, que foi um trabalho de criação de fórmulas ao longo de 2 anos, mais o tempo para a produção, mais o tempo para que as fórmulas fossem efetivamente dadas aos nossos pacientes numa fase de teste, para fazer qualquer alteração que fosse necessária antes de ficarem finalizadas. Estes dias falava com uma colega que tem utilizado alguns dos suplementos e que estava interessada em utilizar estes novos que começaram a surgir agora. E aquilo que ela partilhou comigo foi algo não relacionado com a Tula, não relacionado com a Zenvet, mas que eu queria muito aqui partilhar convosco também. Então a colega partilhou que recebe na clínica a visita de delegados comerciais, como é normal, não é? Que vêm apresentar produtos e que o delegado em questão vinha apresentar uma gama de suplementos ou produtos de suplementos de uma marca e a colega, depois de ter falado comigo e ter percebido como é que nós estávamos e tínhamos feito este processo todo o desenvolvimento, nomeadamente o termos recebido amostras, termos entregue estas amostras aos nossos pacientes, termos recolhido o feedback dos pacientes que levaram essas amostras, exatamente para trabalhar naquilo que tínhamos pensado na teoria, na composição e ver se na prática as coisas estavam a corresponder. E aquilo que a colega contou foi que, ao ter questionado o delegado ou delegado comercial dessa marca e desses suplementos, em relação a esse processo de criação das fórmulas, que aquilo que lhe foi dito foi que efetivamente não eram feitos testes com amostras, simplesmente eram feitas as formulações, regra geral não por alguém que faz clínica, porque quem faz clínica também infelizmente não tem muitas vezes formação suficiente para poder perceber a nível de suplementos o que é que na realidade os nossos animais precisam. Não é uma área que na medicina veterinária, nos cursos de medicina veterinária que nós tiramos na faculdade que nos ensinem, não é? Nós sabemos que algumas coisas são importantes, nomeadamente os aminoácidos essenciais, algumas vitaminas, minerais, mas depois dizer que nos são ensinados, que somos instruídos e educados ou dados a nós a oportunidade para realmente aprendermos sobre como melhorar a saúde dos nossos animais sem ser através da parte química e na fase já de um tratamento, portanto mesmo a nível de prevenção, nós não aprendemos isso. E então essas fórmulas são feitas por técnicos que se baseiam em doses que estão descritas na teoria, mas que na prática não são necessariamente testadas. Ao contrário daquilo que nós fizemos com a Tula, nem nunca me passaria pela cabeça passar 2 anos a estudar fórmulas e no fundo, a chegar à conclusão daquilo que nós usávamos em termos de suplementos, do que é que nesses suplementos podia estar a funcionar ou não, ou o porquê de certos suplementos serem-nos vendidos como serem bons para determinada situação e depois não termos uma resposta clínica que fosse correspondente. E não me passaria nunca pela cabeça fazer fórmulas e não testá-las de alguma forma, não é? De não dá-las aos pacientes, e foi aos nossos pacientes com mais desafios, com mais problemas, com mais dificuldade de ultrapassar as suas questões clínicas que nós entregamos as amostras. E a todos esses tutores
porque aos seus meninos e meninas eu agradeço sempre e agradeço profundamente também, e aqui que fica gravado, aos tutores que aceitaram levar essas amostras e que aceitaram dar essas amostras e que confiaram sempre em todo o processo e nos deram esse feedback sobre todas as amostras. Então, não cabia na minha cabeça que não pudesse ser dessa forma, mas pelos vistos é algo mais que descobri sobre uma grande realidade na indústria da produção de suplementos, que me deixou triste quando a colega me disse, mas ao mesmo tempo me deixou descansada por perceber que agora efetivamente temos esta solução. E por isso é que eu publiquei estes dias que eu durmo descansada, eu finalmente durmo descansada, durmo sossegada. Sei que se efetivamente os resultados não estiverem a surgir, temos que repensar o diagnóstico e temos que ter mais abordagens para ajudar o nosso animal. E não vivemos na ilusão de que estamos a dar algo que teria que ter um efeito ou que estará a ter um efeito e que não estando a ter um efeito que não há problema nenhum, não é? Para além de que não interessa estarmos a suplementar aquilo que não é necessário. E pegando nisto que eu estou a dizer, que não interessa suplementar o que não é necessário, é por isso é que esta gama que eu já comecei a apresentar na última quinta-feira, que tem a ver com doenças degenerativas, principalmente as doenças degenerativas articulares, nós não consideramos os condroprotetores, que é este termo que é muito conhecido, não é? Que qualquer um de vocês provavelmente desse lado já ouviu falar, que são os protetores das articulações, por isso condro, que vem de cartilagem também. Mas depois, dentro desse mundo de condroprotetores, há uma série de marcas, há uma série de combinações que na prática eu nunca consegui entender um propósito. Só mais tarde é que eu percebi que vamos juntar nestas fórmulas o maior número de moléculas que têm algum tipo de estudo feito sobre a saúde articular e vamos pôr isto para tentar ajudar os nossos animais, penso eu, não é? Que seja para ajudar os nossos animais, e vamos vender isto aos tutores. Então, nós sabemos que a diferença entre os condroprotetores muitas vezes hoje em dia tem a ver com este condroprotetor tem mais uma molécula e então é considerado um rapide, então vai atuar em teoria mais rápido, mas basta nós pensarmos que muitas vezes o problema das coisas não atuarem a nível da toma oral tem a ver com o próprio trato gastrointestinal. Então, se eu dou um suplemento, mas o trato gastrointestinal não tem capacidade de o absorver, o que é que vai acontecer? Zero. Não vai acontecer nada. Porquê? Porque esse suplemento entra, não faz o processo da digestão normal, ou a digestão normal não é conseguida, e então os nutrientes não ficam disponíveis para a circulação sanguínea para chegar ao local onde é necessário que eles cheguem. Portanto, logo aí, quando nós estamos a fazer uma fórmula e estamos a pensar na fórmula e naquilo que precisamos que a fórmula faça no corpo e os desafios que a fórmula tem para chegar ao local onde é preciso que ela funcione, nós temos que incluir isso tudo na composição. Então, a maior parte dos condroprotetores, e agora eu vou falar neles no geral, até pode ter moléculas muito interessantes, mas a menor eficácia que ainda hoje em dia se consegue reparar tem muito a ver com a questão da absorção. Portanto, que não se tem em conta. Então, quando eu na semana passada vos falei do nosso primeiro produto da gama do degenerativo, falei-vos do ligamentos e tendões. Ligamentos e tendões, expliquei-vos eu que tem relação com o fígado e vesícula biliar e, portanto, que animais que têm condições de ligamentos e tendões, não só as rupturas, as luxações, mas até questões a nível da coluna, que estão relacionadas com ligamentos e tendões, também têm questões a nível do fígado, mais ou menos pronunciadas, que podem se manifestar pela pele, com o prurido, pelos olhos, com problemas oculares, ou até com sintomas neurológicos relacionados todos com o fígado. E por isso é que a primeira fórmula que eu vos apresentei é da gama degenerativa, portanto para a parte articular, mas muito especificamente para este padrão, para este conjunto de coisas que acontece e que não acontece aleatoriamente, até porque o fígado então desempenha esse papel tão importante em relação à saúde articular no que diz respeito a ligamentos e tendões, tá bem? Quando depois pensamos que essa é uma parte da articulação,
temos que pensar quais é que são as outras partes da articulação ou das articulações que podem e precisam muitas vezes de ajuda. E então surge o nosso segundo produto, que é o osteoarticular. O osteoarticular, e eu tinha-vos mostrado ligamentos e tendões, o desenho focava muito o joelho e agora aqui o desenho foca mais a anca. Porquê? Porque a anca representa a grande maioria dos nossos problemas a nível articular ósseo. Porquê? Porque há bocadinho ligamentos e tendões, como eu dizia, é articular, mas ligamentos e tendões, que vai beneficiar o fígado e todos os padrões do fígado. O osteoarticular vai beneficiar os processos ortopédicos do osso, portanto as artroses, as espondiloses, que são os famosos bicos de papagaio, os esporões ósseos, portanto todas as zonas de deformação óssea, independentemente da sua origem. Pode ser uma displasia de anca, pode ser uma displasia de cotovelo, ou seja, ter uma componente genética, mas que tenha deformação óssea e que é isso que está a causar o problema ao nosso animal. E vai tratar também a parte gastrointestinal, especificamente a parte gástrica. Porquê? Porque também existe uma relação entre o funcionamento do estômago e os problemas articulares ósseos. Ok? Então vou voltar a repetir e a relembrar. Ligamentos e tendões vão também tratar o fígado e todos os padrões do resto do corpo associados ao fígado. Osteoarticular vai tratar a articulação a nível do osso e todos os padrões associados a questões do estômago, ok? Então, o que é que o estômago faz no corpo? Vai ser um órgão muito importante no processo da digestão e, portanto, fazemos a ponto com aquilo que eu estava a dizer, que é, se o trato gastrointestinal não está a absorver, nós podemos dar tudo o que for preciso para a articulação em si e não termos uma boa absorção. E aí perdemos o efeito daquilo que estamos a fazer pela via oral. Pensamos e achamos que estamos a dar curcuma, que estamos a dar glucosamina condroitina, que estamos a dar vitamina C e depois não estamos a ter esses efeitos benéficos. E muitas vezes até abandonamos que seja esse o problema porque achamos que como demos e não tivemos o resultado, que não foi daí. Então o que é que tem estado a falhar? Em todas as fórmulas de condroprotetores. E se eu conseguisse que esta mensagem chegasse a todos os tutores que davam e que dão condroprotetores, seria um sonho tornado realidade. É o facto de quem trata a articulação a nível ósseo precisa obrigatoriamente de tratar o estômago. Não quer dizer que o estômago tenha que ser sintomático, que o estômago está a dar um sintoma de vômito ou de regurgitação, ou que é um animal com pouco apetite. Mas também vão ser esses animais que têm esses padrões e que têm padrões associados outros no corpo com um mau funcionamento do estômago que vão precisar de tratar a articulação com o osteoarticular. O estômago é responsável também por aquilo que acontece no processo da digestão, na absorção de muitos nutrientes para a formação de sangue e para a absorção da água a nível do corpo e das vitaminas. Então, nós devíamos todos ter uma fórmula para a articulação para os problemas ósseos, portanto as artroses, as espondiloses, os famosos bicos de papagaio, não é? Devíamos ter sempre algo que efetivamente tratasse o estômago. Então, a composição desta fórmula, para vos dizer, a composição desta fórmula tem plantas, neste caso algas marinhas, que são muito ricas em antioxidantes, portanto estamos a falar de vitamina C e vitamina E, que são as tais vitaminas que o estômago precisa de absorver para dar uma boa saúde articular. Temos glucosamina e condroitina, que são os grandes famosos da saúde articular, não é? Que são nutrientes específicos para a parte da cartilagem e do osso. Temos o MSM, que é uma molécula que muitas vezes dá o tal nome do rápido às fórmulas, porque é um antioxidante anti-inflamatório, vai contribuir para uma melhoria da circulação sanguínea da articulação, que também é necessária para que os suplementos cheguem à articulação, para que os problemas articulares possam beneficiar do que está aqui dentro. Porque se o primeiro desafio é na absorção do trato gastrointestinal, o segundo desafio é que a circulação sanguínea pegue nisto que aqui está e chegue à articulação. E numa articulação ou em qualquer zona do corpo em que há inflamação, há má circulação sanguínea.
Então a fórmula também tem moléculas que melhoram a circulação. Moléculas estas que são, por exemplo, a curcuma, que ao mesmo tempo é um anti-inflamatório e um antioxidante, e a outra molécula é o gengibre, que vai ajudar então o sangue a fluir e que também tem por isso um efeito anti-inflamatório e é também conhecido analgésico. Há uma outra planta, há duas outras plantas maravilhosas nesta composição e essas plantas são a peónia. A peónia é uma planta conhecidíssima na saúde por ajudar a tratar o trato gastrointestinal, em particular o estômago. E a outra planta é o coridalis. O coridalis é um analgésico natural. Portanto, quem tem artrose, espondilose, artrose que pode ser causada, por exemplo, a nível da anca por displasia do cotovelo, precisa de tratar a dor. E é normalmente uma dor por má circulação de sangue. São aqueles animais que a massa muscular a nível articular começa a atrofiar. Então, quem tem questões de ligamentos e tendões, na outra fórmula, não tem necessariamente que ter atrofia da massa muscular. Poderá tê-la na sequência de se o trauma foi grande e há muita dor e muita inflamação. Mas no caso do osteoarticular é certo que isso vai acontecer. Porquê? Porque se a circulação não se faz para a articulação, é como se nós não estivéssemos a nutrir aquela zona muscular daquela articulação. Portanto, o músculo acaba por atrofiar. Então, o que é que esta fórmula vai fazer no seu todo? Vai fazer várias coisas. Vai conter os nutrientes necessários para ter um efeito anti-inflamatório e antioxidante, que são as vitaminas. Vai conter substâncias como, por exemplo, o gengibre, que vão ser analgésicos e vão melhorar a circulação da articulação. Contém os nutrientes que são as peças para fazer regenerar a articulação, e aqui é a glucosamina, condroitina e o tal MSM, e ainda vai conter também substâncias, que neste caso é a peónia, que vai ajudar o estômago. Portanto, todo o ciclo que beneficia a saúde articular fica tratado. Eu volto a dizer, é por isso é que eu consigo ficar descansada, finalmente, que não estamos a fazer um suplemento que vai ser absorvido numa parte apenas, vamos fazer um suplemento, ou fizemos e temos este suplemento que vai ser absorvido na totalidade. Porque logo de início, o sítio onde vai ser absorvido é o sítio que vai conseguir funcionar de forma correta, que é aquilo que normalmente não acontece nestes animais. A partir do momento em que esse sítio funciona melhor, o estômago, esta absorção é mais eficaz e depois o processo de distribuição destes nutrientes até a articulação, graças ao gengibre, também vai ser mais eficaz. Portanto, e vai chegar à articulação, a essa zona que está atrofiada, sem circulação, levando os nutrientes para a parte da regeneração e para o controle da dor e ao mesmo tempo fazendo então, ou permitindo então, que a massa muscular comece a desenvolver. Então, todos os problemas relacionados com artrose, que são todas estas questões que acabei de vos explicar, estão de uma forma aparentemente tão simples, e eu estou-me a rir porquê? Porque eu todos os dias ouço e fico muito feliz por isso, o seguinte comentário na sequência de uma consulta, na sequência de uma live, de uma conversa, que a forma como eu vos explico é muito simples e eu considero isso um elogio. Porquê? Porque chegar à conclusão que tudo isto que está aqui nesta caixinha pensado está a ser transmitido de forma simples, é muito gratificante, porque o que está na composição e o que está no pensamento, apesar de demorar muito tempo a chegar aqui, o facto de fazer sentido, o facto de ser tão simples de explicar, justifica exatamente o porquê dela existir. Porque o corpo é complexo, mas não é complicado. E o que é que eu quero dizer com isto? Que se o corpo é complexo é porque ele faz muitas funções, não é? Um órgão não faz só uma coisa, faz várias coisas. E, que eu me ri aqui do comentário da Marta. Então, mas se o corpo faz muito, os órgãos fazem muitas funções, é porque o corpo necessita delas. Portanto, nós nunca deveríamos pensar numa articulação, para já, como sendo uma estrutura única, porque não é. Uma articulação tem várias partes que a compõem, não é? Portanto, temos o líquido intraarticular,
Temos a cápsula, os ligamentos, a cartilagem, o próprio osso, os tendões e o músculo. Okay? E ainda temos o sistema imunitário, que também desempenha uma função em relação às articulações. Então, mais uma vez, não consigo entender, e eu sei que vocês me perguntam ou comentam como é que não há ou não houve antes este tipo de suplementos pensados. Eu não sei também, eu não sei responder. Eu só sei vos responder que durante muitos anos eu procurei, durante muitos anos eu expliquei exatamente isto, exatamente desta forma, a quem eu achava que poderia mudar a visão sobre a forma como produz os suplementos, e eu nunca obtive uma resposta. Então fico muito feliz que, não tendo obtido uma resposta de quem na altura seriam as únicas opções para produzir, que o universo tenha conspirado, que tenha sido possível criarmos isto. Estou muito, muito feliz. Vou-vos mostrar o aspecto também dos comprimidos, também são muito bonitos. Ok. São todos palatáveis, são todos hipoalergénicos. Hipoalergénico no sentido em que não vão criar inflamação, que é outro princípio de toda a gama da Tula. Porquê? Porque a inflamação é o maior inimigo da saúde. É a causa dos problemas e é a consequência desses problemas exatamente. Portanto, é aquilo que retira qualidade de vida, é aquilo que provoca dor, é aquilo que retira longevidade, é aquilo que predispõe a problemas, nomeadamente do foro oncológico, que é aquilo que os nossos animais estão todos a sofrer, cada vez mais cedo, cada vez mais intenso. Então, uma articulação que não tem uma boa circulação sanguínea e que está a desenvolver uma artrose é uma articulação potencial para desenvolver uma outra doença, que não apenas a artrose. Então, quando nós colocamos a curcuma aqui, quando nós colocamos o gengibre aqui, não é aleatório. Porquê? Porque nós queremos melhorar a circulação da articulação e dar o efeito antioxidante, mas sabendo que isto vai ser distribuído para a circulação sanguínea, também vai beneficiar todas as outras localizações e órgãos no corpo que precisam efetivamente de ter esse efeito anti-inflamatório e antioxidante. Okay? Então, nós nunca estamos só a pensar na articulação, ponto número 1, como um todo. Ponto número 2, não estamos a pensar que a articulação, seja em qualquer uma dessas partes da articulação, está desligada do resto do organismo. E aquilo que aquela articulação nos está a mostrar, que está a acontecer lá, também está a acontecer noutras partes do corpo, ok? Então, aqui a tutora da Mel está a perguntar se são palatáveis. São, toda a gama é palatável, se bem que palatável às vezes é um bocadinho, não é infalível, não é? Porque o paladar de um ou a vontade de tomar comprimidos do outro pode não ser igual, não é? Mas eles são palatáveis e completamente hipoalergénicos. É muito importante, isto foi ponto assente, foi uma discussão, ou seja, muito grande, uma insistência, uma regra obrigatória para a composição de todos os suplementos, que era não criar mais inflamação pela via das matérias-primas, pela via daquilo que compõe, no fundo, o comprimido em si, não criar mais inflamação. Não é? Então, a Sandra pergunta se podemos utilizar o osteoarticular juntamente com ligamentos e tendões. Uma coisa que eu ensino sempre, Sandra, e é muito importante esta pergunta, é que quando nós fazemos condroprotetores, regra geral, porque quando começamos a perceber que precisamos, muitas vezes nós temos um problema maior na articulação e depois temos outros problemas mais pequeninos. Vou explicar. Se eu tiver uma artrose, por exemplo, no joelho, na anca, no cotovelo, a artrose é a parte óssea, e não for tratada e progredir, o que é que acontece? Primeiro é a parte óssea que está a ser prejudicada, mas a ausência de movimento, o que é que vai fazer a seguir? Vai começar a prejudicar as outras estruturas à volta. Portanto, muitas vezes a história começa com, e é possível saber, não é impossível saber nada, nós podemos saber tudo, nós devemos querer saber tudo, e a parte óssea, neste exemplo que vos estou a dar, é o início, mas a ausência de movimento pela dor da parte óssea vai atrofiar o músculo, porque se não move o sangue, não circula, o músculo atrofia.
o músculo atrofia e os nutrientes não chegam à articulação, os ligamentos e tendões vão sofrer a seguir. Então, sobre a pergunta aqui, se podemos juntar o ligamentos e tendões ao osteoarticular, a minha sugestão é: onde é que começou o problema? Ou onde é que estamos mais sintomáticos? Se estamos mais sintomáticos em ligamentos e tendões, é aí que nós começamos. Fazemos um ciclo de 2 meses e depois passamos para o osteoarticular e fazemos um ciclo de 2 meses. E assim nós vamos tratando as várias partes da articulação, não obrigando o trato gastrointestinal a ter que absorver tudo de uma vez, porque também não vai ser eficaz essa absorção. Então, a questão é sobre o sintoma, e lembram-se do que eu tenho dito, de todas as fórmulas, tratar os sintomas em direção à causa. Portanto, sempre que observarmos um sintoma maior, que é originado neste caso, numa determinada zona articular, é por aí que nós entramos. Entramos por aí porque esse é o que está mais inflamado. Mas percebendo que a causa está associada também a outra estrutura na articulação, então é o nosso passo a seguir. E vamos tratando os órgãos internos também. Porque a dúvida ainda pode persistir, mas fica muito fácil quando vocês se lembrarem, e vão se lembrar, que eu vou-vos fazer lembrar isto sempre, qual é que é o órgão interno que vocês estão a tratar quando estão a usar cada um dos suplementos. E porquê? Porque vocês vão se lembrar que o vosso animal que tem um problema articular não é só ele, o vosso animal não é só aquele problema articular. O vosso animal é todo ele um todo, não é? Então, tem outros sintomas, tem outra história, costuma ter o aumento das enzimas hepáticas, costuma vomitar um líquidozinho amarelo aqui e ali, tem comichão, coça os olhos, é meio alérgico. Então a probabilidade é que sejam ligamentos e tendões, porque esses são padrões do fígado, ok? Então nunca se esqueçam de olhar o todo, é muito, muito importante. Se o vosso animal tem como história, lá está, até tem uma gastrite, é muito esquisito para comer, que é uma coisa que animal nenhum deveria ser, ok? Então nós vamos focar e pensar no estômago. E o estômago está relacionado com o osteoarticular, portanto com a parte da artrose, da parte óssea articular, ok? Então a resposta é esta. Não faz muito sentido, na forma como as composições estão feitas, que são muito completas, fecham um ciclo completo do problema, usar as duas em simultâneo. Porquê? Porque o corpo quer se curar sempre, mas ele precisa de indicações corretas. Por isso é que quando eu vejo a composição e via e até ficava, confesso, muito chateada, muito irritada, pobre Filipa que tem que ouvir estes desabafos todos, com esta competição da composição dos condroprotetores que existe, que é: agora esta marca tem mais 100 miligramas e custa menos não sei quantos euros. Agora esta marca tem mais esta vitamina, mais estas miligramas. Ou seja, a competição por substâncias e não por substâncias com um objetivo terapêutico específico. Então, esta coisa de meter tudo dentro de um condroprotetor e nós escolhermos um condroprotetor porque tem mais isto, e é mais que tem o rápido e tem não sei o quê, não faz sentido nenhum. Zero. Eu gostava de discutir isto com quem faz essas fórmulas e oferece estas fórmulas aos nossos animais e não explica nada disto aos tutores. Provavelmente também não seria uma discussão, não é? Seria uma explicação, porque ainda é muito raro que as pessoas entendam isto e entendam o impacto que isto tem no tratamento com os suplementos. Mas eu sei que vocês estão aí a ouvir, que percebem o que eu vos estou a explicar e que vai parecer muito simples, porque é muito simples, desde que se compreenda que é isso que está a acontecer no corpo, ok? Então, outra questão que está aqui é sobre TPLO, ligamentos e tendões. No entanto, ele sofre bastante do estômago e quando fica muito tempo deitado ao levantar, fica uns minutos sem conseguir andar. Se neste caso também se mantém os ligamentos e tendões, provavelmente, Ana, o que é que acontece? Sofrer do estômago pode ter uma origem também no fígado, não é? Aqui a pergunta é: o que é que ele sofre do estômago? Porque o fígado também é um órgão que participa no processo da digestão, está também aqui na zona cranial do abdômen, portanto mais à frente. Então às vezes a dor de estômago é porque o fígado também está inflamado, não é?
Então, que tipos de dores de estômago? Como é que ele manifesta essa dor? E uma característica da dor associada ao fígado é uma dor que é tipo facada, ok? Chamam os americanos na literatura, chamam-lhe uma stabbing pain, porque parece que é uma facada, ok? É uma dor mesmo muito, muito latejante, como quando a cabeça dói e está a latejar. Está associada, esse tipo de dor associada ao fígado, porque o fígado tem um nervo muito importante que está associado ao sistema nervoso central. Então, inflamações do fígado e problemas que estão a ser manifestados no fígado ou através do fígado vão dar essa dor intensa. Então, quando a descrição que a Ana usa é ele sofre bastante do estômago e fica muito tempo deitado, ao levantar fica uns minutos sem conseguir andar, como se estivesse preso, ok? Então, temos que tentar perceber que tipo de dor é essa e temos que tentar, então, associar se faz sentido a nível da parte do fígado ou não. Agora, a história da TPLO é cirurgia para resolver ruptura de ligamentos que se recomenda, regra geral, na medicina convencional, é porque, e vou assumir que o diagnóstico estava correto da ruptura, é porque realmente houve um momento em que a parte dos ligamentos não conseguiu suportar um movimento, um trauma, estavam desidratados esses ligamentos e então surgiu a ruptura, está bem? Porquê é que eu estou a dizer, vou assumir que o diagnóstico estava correto? Porque hoje em dia é demasiado fácil, infelizmente, fazer-se uma palpação do joelho e indicar-se uma cirurgia, ok? Então, toda a gente quer tudo rápido, eu também, eu quero tudo para ontem, confesso, mas há situações que é necessário esperar, há situações em que é necessário observar. O único estudo feito em ortopedia para ruptura de ligamentos de tendões com a indicação cirúrgica é mesmo o único estudo que existe. Isto quer dizer que não existe nenhum estudo que tenha sido feito com animais que fizeram ruptura de ligamentos e que não fizeram cirurgia. Porque eles também existem, não é? Então, a indicação da TPLO é baseada num estudo que só olhou os animais que foram operados. Não olhou os animais que não foram operados. E isto foi-me contado por um excelente ortopedista, colega nosso, que está a fazer o acompanhamento, ele é ortopedista cirurgião, e está a fazer o acompanhamento do mesmo número de animais que esse tal estudo da cirurgia incluiu, para poder comparar os dois estudos e dizer assim: o resultado do estudo dos animais operados foi este, e este é o resultado dos estudos dos animais não operados. E, ainda não tendo publicado esse estudo, a conclusão a que ele tem chegado é que os animais que não foram operados também chegaram a um processo de cicatrização e de recuperação. E ele é cirurgião ortopédico, portanto, a vida dele é fazer cirurgia ortopédica. E ele está a fazer este estudo. Porquê? Porque ele se deparou com muitos tutores que não tinham a possibilidade de pagar a cirurgia, deparou-se com muitos tutores cujos animais não eram candidatos para anestesia, por tutores que não queriam submeter os animais à cirurgia, por N motivos, e foi ainda assim tendo curiosidade em saber como é que esses animais iam evoluindo. Foi uma evolução lenta, no sentido de cicatrização, porque esses animais não foram tratados com ozono, não foram tratados com plasma rico em plaquetas, não fizeram aquilo que ainda podia ajudar a acelerar a cicatrização nestes casos, mas ainda assim esses animais, ao fim de 6 ou 8 meses, cicatrizaram todos. Só que o que é que acontece? Também, alguns animais, quando têm ruptura de ligamentos, têm dor muito intensa, portanto a cirurgia pode ser, por vezes, a forma mais rápida de aliviar essa dor. Portanto, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A cirurgia pode ser importante, é importante que ela seja conhecida, que seja feita a quem necessita. A questão é sempre o que é que está por trás. É nós não acharmos que, olha, rompeu, vamos fazer a cirurgia e o assunto terminou ali. O assunto não começou com a ruptura tão pouco. O assunto já deve ter começado antes, só que como nós nos esquecemos que o corpo trabalha como um todo, nos esquecemos da influência que existe a nível, portanto, de umas zonas causadas por órgãos, portanto, ou seja, é como a pele, é uma manifestação de tudo o que se passa no corpo, não é? Nós temos é que saber ler o que é que se passa na pele.
Nós temos que saber também agora, e é por isso é que existe esta gama degenerativa, saber ler o que é que se passa nas articulações. E porquê que eu estou aqui armada em esperta a fazer-vos uma aula de ortopedia? Porque explicar isto para vocês é tão simples, porque vocês não têm um preconceito de nada, certo? Vocês têm conhecimentos, e é importante, e se calhar têm pacientes e animais que precisam de protetores articulares e ainda bem que o fazem, mas vocês não estudaram para ser formatados de determinada maneira. Então, quando nós explicamos aquilo que é e que é verdade e que é simples, de uma forma simples, não há ninguém que vai dizer que não entendeu. No entanto, se eu tentar explicar isto ao meu colega, a este mesmo meu colega, cirurgião ortopédico, ele vai ficar a olhar para mim, no mínimo, com uma cara muito intrigada e simpática e vai-me dizer que me dará a resposta dali um tempo. Não sei se essa resposta há de surgir. Porquê? Porque a ortopedia, a dermatologia, a oncologia, a gastroenterologia, todas essas áreas fazem parte obrigatoriamente da medicina interna, que é aquela parte da medicina que liga ao corpo todo, não é? Que olha para todas as situações. Só que quanto mais nós nos especializamos, que também é importante, é necessário, ok? Gosto sempre de dizer para não haver aqui mal-entendidos. Normalmente se passa para tratar por secções e não se volta à medicina interna. E a medicina interna hoje em dia ainda não é feita de uma forma integrativa, na maioria dos casos, não é? Então é isso que nos está a faltar a todos. E é muito mais fácil, volto a dizer, explicar a vocês que conhecem o vosso animal, conhecem todas as particularidades deles e, portanto, vocês mais facilmente vão identificar estes padrões de doença, também. Depois a Joana quer para o farrosquinho. Ok, a Aninhas acrescentou aqui mais qualquer coisa. A Sandra pergunta sobre a luxação da rótula e displasia de anca. Então, muito importante, esta pergunta também é muito boa. Luxação da rótula, para quem não sabe, é quando o osso que está ali à frente do fémur, ao nível do joelho, começa a sair do seu sítio. Não é uma patologia dolorosa, nem é uma patologia grave, ok? E porquê que isso acontece nos casos que os animais têm displasia de anca? Porque a anca está cá mais em cima, não é? Portanto, a anca vem logo a seguir ali à zona da coluna e o joelho vem por baixo. Se a anca sai do seu sítio ou tem uma postura anatómica incorreta, o que é que vai acontecer? Se ela está no sítio, o joelho, vou imaginar que isto é o joelho, não é? Se a anca está no sítio, o fémur está no sítio, o joelho está no sítio. Se aqui em cima fica fora do sítio, o que é que acontece aqui? Vai sair do sítio também. Só que lá está, muitas pessoas radiografam o joelho e dizem assim, tem luxação da rótula. Radiografam, palpam aqui. Mas ninguém vai tentar saber se o problema não começou aqui. Em alguns animais há esta combinação e o problema é a anca, ok? É a anca que está a condicionar o joelho. Outras pessoas vão só fazer a palpação e dizer tem luxação da rótula, tem que operar. Para uma coisa que não é dolorosa, para uma coisa que não é propriamente um problema, ok? Então, a questão em relação à rótula, que é ligamentos e tendões, e à displasia de anca, que é uma questão relacionada com conformação, qual delas as duas é que neste caso seria absolutamente essencial e importante? A anca. Então, o nosso desenhinho aqui, identificando a anca, ok? Até porque, mesmo sendo osteoarticular, e focando no estômago, no músculo, na circulação sanguínea, o que é que o músculo vai fazer em termos da tal anca? Vai pô-la no sítio, não é? Porque com boa massa muscular nós vamos segurar a anca, ok? E o que é que vai acontecer ao cotovelo quando nós segurarmos a anca? Ao cotovelo, ao joelho. O joelho vai ao sítio, ok? Uma parte não está desligada da outra, tá bem? Então, pergunta excelente, muito boa. Para Aninhas também faz sentido, ok? Vómito amarelo é o fígado, faz sentido. A Mel pergunta se a formulação dos condroprotetores é feita na mesma base dos antihistamínicos. Penso que tudo é feito na base do lucro e pouco pensado na formulação correta para os nossos animais.
há perguntas que eu nem sei responder porque quando eu as faço também não me responderam. Eu vou-vos até dar um exemplo que é um bocadinho ridículo, mas que espelha muito bem a realidade da ZenVet. Nós, há tantos anos que eu não me lembro, deixámos de receber visitas de delegados médicos. Primeiro dos delegados que vendiam ração, alguns deles veterinários, porque quando questionávamos situações e explicávamos o porquê de não querermos isto ou aquilo, não éramos, como é que eu vou dizer, um bom vendedor ou distribuidor do seu produto. Portanto, deixámos de recebê-los. Eles deixaram de vir. Nós deixámos de recebê-los, deixaram de vir. Depois começou a acontecer com os medicamentos. E nós não somos contra os medicamentos. Eu quero saber o que é que existe de medicamentos no mercado. Eu, às vezes, procuro medicamentos cá no estrangeiro para saber se eles já existem cá ou podem existir cá. Porquê? Porque se houver uma coisa sem contraindicações, com um efeito específico para tratar um problema do meu animal, eu quero. Eu não vou ter problemas com isso, nunca. Não é? Nós fazemos medicina integrativa, não é medicina de exclusão, é uma medicina de inclusão. Mas eles deixaram de vir, porque devem ter colocado um rótulo, não é? Que são veterinários difíceis e que não querem medicamentos. A outra situação mais recente tem a ver efetivamente com os suplementos, quando nos quiseram começar a apresentar as gamas de CBD que existem em Portugal à venda através de clínicas e hospitais veterinários, e nós questionámos a composição e questionámos a origem, inclusivamente acabámos por explicar às mesmas pessoas que nos vinham vender aquilo que eles não percebiam acerca da molécula. Eles chegaram à conclusão que não valia a pena tentarem vender o produto deles. E atenção que ainda não existia a tula. A tula ainda estava muito no papel nestas situações todas. Então, a nossa realidade é de facto uma realidade diferente da maioria dos colegas. Porquê? Porque é aquilo que explicava logo ao início. Os colegas não têm conhecimento, não nos é dada essa informação e formação, portanto são coisas que nós temos que ir buscar, e por isso é que a ZenVet e eu pessoalmente organizamos os cursos de formação, porque eu sei o quão difícil é conseguir obter informação. E já diz o ditado que saber é poder, não é? E às vezes não interessa que quem de direito tenha esse saber e esse poder, e quase que não pensando na totalidade, não fazendo um plano da totalidade do que eu tenho para vos dizer, que o saber é poder, e nós colocamos na marca Tula Empower Your Care. E essa mensagem é para vocês, todos. Empoderem o vosso cuidado, e empoderar é ter conhecimento, empoderar é agir em consciência. Portanto, se alguma coisa não vos faz sentido ou não é devidamente esclarecida, explicada, então vocês devem procurar saber mais sobre o assunto. Vocês são os primeiros a poder agir em prol da saúde dos vossos animais, e vocês são responsáveis por isso. Isso não é uma coisa má, é uma coisa maravilhosa. E aquilo que aprendemos para a saúde dos nossos animais está a servir a nossa saúde também. Nunca pensem que não vai servir para nada, ok? Depois, a Beatriz está a perguntar quando é que lança os suplementos para o cancro. Beatriz, quero tanto, e eles estarão, aquilo que nos foi dito, estarão todos disponíveis até o início do próximo mês. Acredito que haja novamente algum tipo de atraso, mas sem dúvida que são também a gama que estamos muito à espera, porque eles são muito negligenciados, e são cada vez mais os animais que têm doença oncológica, e não percebo como é que a parte da suplementação, que é tão importante no doente oncológico, tem sido tão negligenciada ao longo de todos estes anos, não é? E é das doenças mais dolorosas, mais difíceis que os nossos animais passam, não é? E as famílias também. Depois, mais aqui a Marta. A Marta acha que o Simba precisa de todos os suplementos. Não precisa nada. O Simba está a recuperar de um processo agudo, traumático que lhe aconteceu, é só isso. Depois está, ok, a Joana, muito interessante. O meu farrusco já apresenta a ponta das patinhas frias, má circulação, apresenta uma enorme atrofia muscular.
Este suplemento pode ser esmagado para dar com a comida? Podem todos também. Aliás, até animais que tenham dificuldade no processo da digestão, para facilitar o próprio estômago, não é? Que teria que fazer ainda esse processo de desfazer o comprimido, nós podemos desfazê-lo e oferecê-lo com a comida também. Depois a Beatriz diz que a veterinária dos seus animais, seus patudinhos, não é adepta de suplementos naturais. Não sei o que dizer, Beatriz. Eu acho que vou recomendar que procure outro veterinário e não sei quem é o veterinário, não quero saber quem é o veterinário. É só isso, não consigo dizer diferente. Ana, passei anos a ouvir que a sua miúda gira tinha displasia de Anker, não era preciso fazer radiografia, não era preciso fazer nada até chegar à altura de operar. Fiz muito caminho sozinha, foi duro. Pois é, não é preciso fazer nada, é só quando chegar ao fim de linha operamos, não é? E até lá uma vida de sofrimento para depois virmos fazer uma cirurgia, não é? A Ana diz, ainda tenho um diagnóstico, hoje tenho um diagnóstico correto e finalmente sinto que tenho apoio, muito grata. É isso mesmo, Ana. E esse caminho que foi feito sozinho, que é doloroso para a cadelinha, para ela, e é doloroso para vocês, é um caminho que cada um de vocês pode ajudar o outro a encontrar e a mudar, não é? Porque eu posso fazer todas as lives do mundo e tenho muito gosto em fazê-las, mas se esta live fica aqui guardada nesta caixinha, escondida neste sítio, sem que ele chegue às pessoas, como é que nós vamos ajudar? Como é que nós vamos perceber, ajudar os outros a perceberem e a mudar a própria indústria? Porque quanto mais nós formos a ganhar voz e a pedir, já nem digo exigir, mas a pedir aquilo que é correto, mais pressão vai existir. Então, o poder, mais uma vez, está muito do vosso lado, muito mais do que o meu. Aquilo que é o meu poder é pegar naquilo que eu sei e disponibilizá-lo. Pegar naquilo que eu sei e explicar-vos. Pegar naquilo que eu sei e divulgar. Mas todos os anúncios do mundo, todas as estratégias publicitárias do mundo que for, nunca vão chegar nem tão bem, nem tão rápido, nem de forma tão correta, se vocês não tomarem consciência e não ajudarem neste processo. Então, eu aproveito aqui hoje para vos pedir essa ajuda, para vos chamar à ação, porque se algum dia vocês gostassem que alguém tivesse-vos explicado isto e tivesse-vos dito isto e tivesse-vos encaminhado num determinado sentido, então é a vossa altura de fazer isso pelos outros também. Então, a Marta diz, querida doutora, para o caso do fúsio com displasia e luxação, era interessante combinar este ósteo com ligamentos ou acaba por ser redundante? Era o que eu estava a explicar, Martinha. Nós começamos sempre por aquilo que é sintomático e depois fazemos um ciclo de 2 meses. Portanto, imagina que são ligamentos, fazemos os ligamentos os 2 meses. E depois, então, vamos àquilo que é a causa, que não está, eventualmente, a ser sintomática, e vamos à artrose também. Portanto, não é redundante. Tudo isto pode ser feito em ciclos, até porque há animais que podem ter muitos problemas de articulação, porque nascem com a deformação, porque a deformação não foi tratada e então criou uma atrofia, criou um problema de ligamentos. Nós temos que olhar para a história, perceber o que é o sintoma mais exuberante, começar por aí e caminhar em direção à causa também. Sempre o sintoma em direção à causa. Se tivermos que mudar de uma fórmula para outra, vamos mudar. Eu queria dizer aqui, porque a Maria também está a partilhar, que algumas pessoas estão a partilhar que acham que os seus animais precisam de tudo. Meus amores, os vossos animais, se precisam de tudo, é porque eles têm doença crónica. Então, vamos tirar um peso de cima e pensar assim, é uma doença crónica. Eu vou chegar lá à causa, eu vou resolver, mas eu tenho que começar por algum lado. E a lógica é sempre sintomas em direção à causa. O sintoma pior está relacionado com o quê? Então vamos por aí. Essa parte sintomática com uma causa interior ficou resolvida, vamos à causa mais profunda, ok? Mas sempre por camadas. Não há desespero nenhum, vocês só sentem isso porque são processos crónicos, aquilo que vocês estão agora a ver nos vossos animais. Mas é como se fosse um novelo, não sei se esta analogia ajuda. É como se fosse um novelo, não é? Está um novelo todo emaranhado.
Vamos puxar por aquela ponta que está solta, que é o sintoma, vamos puxar, o novelo vai começar a desfazer. E tudo isto vai desaparecer também. A Ana diz, quem? Tutores ou veterinários que não são adeptos de suplementos naturais, talvez fosse bom experimentar e ver e ouvir experiências maravilhosas como a minha. Ok, boa, é isso mesmo. A Beatriz disse, eu também acho que os meus patozinhos precisam de todos, lá está. Mesma explicação, é o novelo. A Marta diz, é um caminho duro, estou a ter farmacologia no curso e é uma acusação constante por parte dos professores aos suplementos, que são perigosos porque não são alvo de análise e inspeção. Essa parte eu concordo, Marta, concordo. Eu comentei aqui ao início que os delegados que foram vender suplementos a uma colega que estava a contar estes dias, foram vender e ela questionou sobre o processo e exatamente o processo não envolvia testes, não envolvia tudo aquilo que eticamente, legalmente não é necessário, mas eticamente seria necessário. Portanto, nessa parte, infelizmente, eu concordo. Devia existir, sim, também. E quem os faz devia ter ou exercer uma responsabilidade moral e ter esse cuidado também. Que são alérgicos a suplementos e romantizam os medicamentos. Pronto, aí já é outra parte idiota, não é? Então... nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, uma pergunta. Desculpa a pergunta, mas acho que esta live não é mais indicada, mas ainda não encontrei estudos que me convençam. No caso do prurido, os banhos de ozono podem ajudar? Bom, eu não sei se percebi a pergunta toda. Os banhos de ozono, o ozono é uma substância que vai ter um efeito antibacteriano. Portanto, se o prurido estiver associado à infecção bacteriana, vai ajudar, sim, também, mas é preciso saber qual é a causa do prurido, tá bom? Mas vamos ter outra live sobre os problemas de pele e sobre os produtos relacionados com a pele e os órgãos internos também. Depois, a Marta pergunta aqui por causa da rótula do Simba, os ligamentos e tendões, sim. Porquê? Porque há um padrão de fígado e o Simba tem um padrão de fígado também. Perfeito. A Joana diz que após quanto tempo a toma dos suplementos começa a fazer efeito. Então, se eu tiver um animal, por exemplo, no caso do osteoarticular, que é o que estamos hoje especificamente a falar, se o meu animal tiver um problema de estômago, curiosamente a absorção vai começar mais rápido. Porquê? Porque se o estômago está inflamado, a presença de anti-inflamatório, que é o caso da peónia, não é? Que é natural, a nível do estômago vai mudar tanto aquela saúde gástrica do animal que de repente ele vai começar a absorver tudo. Não só o que está aqui, mas tudo o que está também de bom na alimentação. Então quase que sentimos uma melhoria mais rápida por esse motivo. E porque ele está muito mal e até tem dor de estômago também, né? Então a dor de estômago melhora, ele logo melhora e ele absorve melhor e o corpo melhora também. É nesse sentido também. Se não há um problema gástrico intenso ou mais expressivo, então é uma absorção normal, que ao fim de 2 semanas sensivelmente vocês já começam a notar uma melhoria também. Se precisam tomar suplementos para a vida toda, então se temos uma artrose, a artrose não vai desaparecer, a não ser que vocês façam um tratamento local mais permanente, que também não desaparece, mas no fundo inibe todos os efeitos localmente. E é por isso é que nós combinamos os implantes de ouro, o plasma rico em plaquetas, consoante as situações, com os suplementos. Também, cada caso depois é um caso. Depois a Marta diz, claro, eu também reconheço que nem todos passam por estes testes e as marcas deviam sempre ter interesse em alertar, é isso mesmo. Depois, a Beatriz... A Beatriz diz que falou à veterinária daquilo que eu explico e a veterinária encolheu os ombros. Meus amores, todos somos pessoas, não é? É isso, não é por ser um veterinário que somos pessoas iguais. Nós somos veterinários de formação, mas depois somos seres humanos, ou antes somos seres humanos. Cada um de nós tem a nossa história de vida, as nossas motivações profissionais, que podem ser todas elas válidas, não é? Não estou a questionar, mas eu agora vou encolher os ombros também. E vou encolher os ombros e dizer o quê? Eu tenho que aceitar que há veterinários que não vão querer ver a saúde animal de outra forma. Nós não podemos mudar o mundo, nós apenas podemos disponibilizar cuidados,
terapêuticas, conhecimento, amor, dar aos outros aquilo que nos dessem a nós, que é um bocado isto também, tratar dos outros como gostava que tratassem de nós, e estou-me a referir dos nossos próprios animais. Então, eu não sei, eu não consigo lidar muito com pessoas que não são assim. Por isso é que eu há pouco dizia, quando não há empatia e quando não há compreensão, todos nós temos o direito de ir procurar noutro local, também. Então, vocês não são reféns de ninguém, vocês só são reféns de vocês próprios se quiserem, também. Então, vamos lá, que o Instagram daqui a nada vai nos desligar. Têm mais alguma pergunta? Muitas palmas, muitos beijinhos, eu também retribuo isso tudo para vocês, que vocês são todos incríveis. E voltar então só a mostrar, antes mesmo do finalzinho, enquanto espero mais alguma pergunta que vocês tenham. Gama, já estou a gostar para trás, gama degenerativa. Acabou os condroprotetores, não há mais nada disso, ok? Não há mais tratarem-nos como idiotas, que achamos que uma composição com 1001 coisas lá à mistura que vai resolver tudo. Não vai. Não vai resolver tudo, tem que resolver por partes. As partes são sintomas em direção à causa, cada coisa tem o seu sítio, cada coisa tem o seu propósito. Não adianta nada andarmos a colocar cá para dentro também, sem tratar lá dentro aquilo que é preciso ser tratado, ok? Marta diz que vai tomar também, e podes, Marta, não há problema nenhum, podes tomar todos. Garantidamente que qualquer problema articular, bem escolhido na sua fórmula, vai ter boa resposta, ok? Então, também é possível combinar estes suplementos com a gama dos CBDs. Porquê? Porque a gama dos CBDs é complementar às outras questões que animais que têm estes problemas também podem ter, não é? Podem ter inflamação por causa do parasita de sangue, por causa de uma infecção e ter o problema articular, então nós podemos juntar, ok? Toda a gama é completamente compatível, toda a gama é hipoalergénica, toda a gama é saudável e toda a gama respeita finalmente o conceito de que o corpo funciona em conjunto, não funciona em partes, ok? Então, por favor, ajudem-me nesta missão impossível, que eu gostava muito que fosse possível, de explicar isto ao maior número de pessoas, porque por muito ombro encolhido que se encontre no caminho, vamos encontrar também pessoas que precisam, que querem saber, que procuraram tanto e ainda não encontraram, e que realmente necessitam também. Então, agora vocês são incríveis. Há toda a gente aqui a comentar que também quer para vocês próprios, não é? Está certo. Ana faz aqui um comentário que não vou ler, mas que percebo perfeitamente. E é isso. A tutora da Mel pergunta como é que podemos comprar. Vamos procurar disponibilizar. Estamos à espera só que cheguem as fórmulas todas para poder pôr isto num site bonito, informativo, cheio de conhecimento que estamos a construir para ficar disponível para todos, quer todos sejam compradores de suplementos ou não, porque temos que acabar com os mitos, temos que acabar com os medos, temos que acabar com não reconhecer que vocês, tutores, são muito importantes na vida dos nossos animais e tudo vos deve ser explicado e disponibilizado para a saúde deles também. Então, conto convosco nesta missão, ok? E muito, muito obrigada por terem estado aqui mais uma noite, mais uma quinta-feira, ok? E partilhem, vamos ajudar toda a gente, vamos ajudar o máximo de animais, o máximo de pessoas que precisam, tá bem? Sou muito feliz por conhecer muitos de vocês que estão aí desse lado e de saber já o impacto que muitos de vocês já estão a ter na vida de muitos tutores, muitos animais. Tenho muito, muito orgulho em vocês e um beijinho muito grande. Bom descanso, um beijinho. #Tula, é isso mesmo, beijinho.